Existem dois grandes desafios que a gente encontra ao decidir criar um aplicativo, um SaaS, uma solução para resolver algum problema. O primeiro deles é a questão do escopo do projeto. O que eu vou construir, qual vai ser o escopo desse projeto. E o segundo é a definição da tecnologia, quais ferramentas, o que eu vou utilizar para construir essa minha solução, esse meu aplicativo. E nesse vídeo eu vou te ajudar nesse segundo ponto, apresentando 6 opções de banco de dados e back-end que vão te ajudar nessa definição. E eu já adianto para você, e todas elas têm a opção de planos gratuitos generosos, então você vai poder validar sua ideia, vai poder aprender sem ter nenhum custo. E se o seu projeto for maior ou crescer, você tem a opção de escolher entre elas para resolver o seu problema. E antes de a gente começar, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e também deixa o seu comentário dizendo se você já utiliza alguma dessas ferramentas. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te apresentar não só as 6 opções de banco de dados e back-end que você pode utilizar no teu projeto, mas também vou falar um pouco sobre a precificação de cada uma, recursos e tudo mais. E se você quer ver tutoriais mais completos, eu vou pedir para você acessar o nosso portal NoCodeBR, onde a gente traz todo o conhecimento focado em plataformas no Code, APIs, tudo que você precisa saber. Então, lá a gente vai ter mais detalhes, vou deixar o link aqui. E agora, vamos ao que interessa e eu vou começar a apresentar as nossas 6 opções que eu falei para você nesse vídeo. A nossa primeira opção é o Supabase, que é um banco de dados concorrente aí do Firebase e tem código aberto. Então, basicamente, ele traz banco de dados, autenticação, funções de borda, storage para armazenamento de arquivo, real-time e vetor, tá? Então, esses principais recursos. Vou deixar todas as opções aqui abaixo, o link para você ver em detalhes o que cada uma tem. E aí, vamos para a precificação. Então, o Supabase, ele tem um plano gratuito, assim como todas as opções que eu vou mostrar, tem opções de planos gratuitos bem generosos para você testar, validar e dependendo do seu projeto se for menor, até utilizar ele em produção como banco de dados aí back-end da sua aplicação. Então, o plano gratuito aí tem limite de 500 MB de armazenamento de dados e 1 GB de armazenamento de arquivo, tá? Então, as principais limitações, tem outras especificações, então vou pedir para você entrar e acessar em detalhes. O primeiro plano pago deles é $25 e aí você tem espaço de 8 GB de armazenamento de dados, ou seja, no banco de dados, e 100 GB de armazenamento no arquivo e tem as outras especificações. O próximo plano já é para a equipe, então basicamente vocês têm o plano gratuito e o primeiro plano dele é de $25 o plano pago. A segunda opção é o PlanetScale, que é um banco de dados que utiliza MySQL, utiliza serverless, né? E é um banco de dados muito poderoso, otimizado para MySQL. E aí, qual que é a precificação dele? Ele traz 5 GB de armazenamento, 1 bilhão de leitura, né, de linhas, então você pode fazer 1 bilhão, 10 milhões de gravações, ou seja, gravar registros, e aí tem as outras especificações. O primeiro plano pago dele, $29, e aí você já tem 10 GB de armazenamento, ou seja, o dobro, 100 milhões de leitura, ou seja, 100 vezes, e 50 milhões de gravações de linha. Então, você pode gravar 50 milhões aí de vezes no plano inicial deles. E aí a gente tem outros planos, todas as opções aqui, todas as ferramentas, elas geralmente têm essa comparação aqui, ó, que você consegue ver entre cada plano e aí fica mais fácil você decidir. Mas qualquer uma delas você vai poder começar gratuitamente. A terceira opção é a Neon, que é um banco de dados serverless Postgres e tem alguns recursos e também tem planos gratuitos que você pode utilizar aí para testar, para validar ou para projetos pequenos você utilizar. Então eles têm 3 GB de armazenamento, então você pode utilizar 3 GB no plano gratuito, tem a CPU, né, o servidor compartilhado com 1 GB de memória RAM. Então você consegue testar, validar e entender se faz sentido dentro do seu projeto ou não. E aí eles utilizam a questão de serverless, né? Então, conforme mais você usa, mais você paga. E aí tem aqui as especificações de cada métrica, né, de computação, ou seja, processador, transferência de dados, storage, tem uma precificação para cada tipo aí de recurso. E aqui eles trazem alguma opção, né, que você pode aqui, ó,
ver na prática. Então, se você tiver mais consumo, você vai pagar mais, né? Como já funciona aí na cobranças aí de cloud, né? De AWS, Google e Microsoft. Então, já é feito assim. E aí você consegue aqui, ó, mexer, tem uma calculadora para você entender e você pode ir crescendo com o seu projeto. Esse que é o grande ponto e vai evoluindo conforme a sua demanda. A nossa quarta opção é o MongoDB, que é um banco de dados muito difundido, muito poderoso. Eu já utilizo aí algumas soluções e é um banco de dados no SQL, diferente dos outros, né, que utilizam ou Postgres ou MySQL, bancos de dados relacionais, mas o MongoDB, ele traz essa questão de NoSQL, dependendo do projeto é muito melhor, é muito mais eficiente para você escalar, para você crescer. Não vou entrar em detalhe aqui, mas é uma excelente opção para você testar. E aí, ele tem 3 tipos de precificação. Vou começar aqui de trás para frente, porque na primeira ele traz aqui o compartilhado, onde é o plano gratuito, que você pode testar, aprender, né, ver como que funciona aí para você. E aí você vai ter 512 megas a 5 GB de armazenamento, memória RAM compartilhada. É um ambiente de teste aí para você conseguir utilizar o MongoDB. E aí ele tem aqui, ó, a versão gratuita e você também pode ter, né, compartilhado a versão paga, iniciando aqui, ó, em $9 na AWS. Acho que todos estão igual, $9. Então você tem esse recurso compartilhado. Você tem a opção de dedicado, ou seja, você vai contratar uma instância, um servidor, e também conforme o recurso que você quiser, né, começando aqui, ó, esse M10 a 0,8 centavos de dólar a hora aí com 2 CPUs, 2 GB. E aí, basicamente, ele vai estar em torno de $57 mês, a partir de, né? Quanto mais você utilizar, precisar de um servidor mais potente, de mais recursos, você vai subindo os seus planos. E a terceira opção, essa sem servidor, é que você vai pagar por utilização, muito parecido com a Neon. Então, você tem aqui, ó, a questão de cobrança baseada na operação. Então, para leitura, ou seja, para você buscar os dados, você vai pagar 10 centavos de dólar para cada milhão de registros que você puxar. Isso para os 50 primeiros milhões, depois vai diminuindo. Para salvar, ou seja, para gravar a informação, $1 para cada milhão de gravação que você, operações de gravação. Aí tem a parte de armazenamento, entendeu? Então essa é uma opção que você não vai ter limite, mas você tem que cuidar, porque se você fizer muitas operações de gravação, você pode, da noite para o dia, ter, né, um excesso aí de cobrança, mas para você testar, ou seja, para esporádico ali, que às vezes tem picos, você não precisa se preocupar com o servidor, porque ele cresce, né, conforme a demanda. Só que também ele cobra por operação, ao invés de ter alocado só recursos de servidor limitado, como é no plano dedicado. A gente tem outra opção aqui, que é o Xata, sei lá como que fala esse nome aqui, que é um banco de dados serverless Postgres também, e ele tem integração com o Elasticsearch para melhorar a pesquisa, né, fazer integrações aí de inteligência artificial. Então, é uma opção também interessante. E aqui ele tem um plano gratuito, onde você pode ter 750 mil registros, né, 75 requisições por segundo, e aí você tem a possibilidade aqui, ó, de ir aumentando. Então, conforme você vai aumentando as unidades, vai aumentando o preço, a quantidade de registro, né, vai aumentando os recursos. Então, você paga dessa forma, tem uma calculadora. Então, entra aqui também no site para você entender melhor. E por último, Usano, que é não é apenas um banco de dados, mas é um back-end no-code muito robusto que eu utilizo. Inclusive, tem curso no portal que eu já te falei, né? Tem curso gratuito no portal e vários vídeos aqui no canal para você entender. É o meu back-end que eu utilizo aí preferencialmente, né, para projetos com escala, porque ele traz toda a facilidade no code e trazendo escala, performance e tudo mais, velocidade na construção. Como que funciona a precificação do Usano? Você tem o plano gratuito, né, com 100 mil registros. Eles atualizaram aí recentemente, era 10 mil registros, agora você pode ter 100 mil registros. Você tem consultas, acho que é 20 chamadas nos endpoints a cada 20 segundos no plano gratuito, mas você consegue testar os recursos, entender, ver como que funciona, e aí eles têm esse preço, $99,
né, onde você pode escolher aonde você quer alocar o servidor, 3 espaços de trabalho. Então, espaço de trabalho, basicamente, cada aplicação vai ter o seu workspace, não tem limitação, você consegue ter ambiente de teste, ambiente de produção, e também você consegue utilizar funções lambdas que possibilita você criar lógicas em JavaScript. Então, é muito poderoso, tem outros planos aqui para você escalar, então você consegue ter N facilidades, mas o objetivo desse vídeo não é entrar em detalhes, mas apresentar essas opções e trazer um pouco da precificação para você dimensionar. Nos tempos que a gente vive hoje, é muito comum você utilizar não só Xano numa aplicação, mas Xano mais Supabase, e você mesclar a utilização numa mesma aplicação. Você pode fazer isso, né, em tempos de API, de inteligência artificial. Isso é muito comum, isso é muito possível, e eu utilizo isso na prática. Então, o meu objetivo é realmente trazer essas opções e te incentivar aí a testar para você não ficar na mão de uma ferramenta, porque cada projeto, cada escopo vai exigir tecnologias diferentes, e quanto mais possibilidades você tiver, mais vai se encaixar custo-benefício, performance e tudo mais, tudo que você tem que analisar ao criar a sua aplicação. E agora, para encerrar, gostaria que você deixasse aqui o seu comentário. Qual ferramenta você conhecia, não conhecia? Qual que você gostou mais? Qual que você vai testar? E se você já utiliza algum desses bancos de dados ou back-end que eu apresentei nesse vídeo.